Senhor Jesus, meus irmãos, a maior alegria foi exatamente quando a nossa alma foi recuperada para Deus. Foi aí naquele dia que você e eu viemos aos pés de Jesus, pecadores, e não merecíamos nada, pois só o que nos restava era a morte por causa do pecado. Mas naquele dia que nós aceitamos Jesus, pelo menos eu senti isso na minha alma. Eu sei que você verdadeiramente aceitou Jesus na sua alma, sentiu grande alívio, que é exatamente o poder do pecado que estava sobre nós e que nos fez separação entre nós e o nosso Deus. Mas no dia que nós entregamos a vida a Jesus, naquele dia, o dia mais especial da sua vida e da minha, não é quando você passou no vestibular, não foi quando eu me tornei um profissional, não foi quando você se tornou um profissional, não foi quando você conquistou uma vitória na sua vida, não foi quando você se casou, não foi quando você arranjou a primeira namorada, não foi quando você arranjou o seu primeiro namorado, não foi não. A maior alegria da sua alma foi quando você aceitou Jesus. Porque naquele dia, Jesus entrou no seu coração, na sua alma, e passou a viver junto com você. E naquele dia Jesus deu o selo da vida eterna. Vós agora sois selados com o Espírito Santo da promessa. Nesse dia Jesus entrou na sua vida e se tornou um com você, como Ele é, um com o Pai, como Ele mesmo disse. Assim como eu sou um com o Pai, vocês também são um comigo e com o Pai. Então, para mim, ou para nós que somos cristãos, genuínos, nascemos novamente, somos uma nova criação de Deus, não há alegria maior do que quando cantamos esse hino, ou quando lemos uma palavra, meus irmãos, sentimos essa alegria invadir o nosso coração e fazer com que as lágrimas desçam, não de tristeza, mas lágrimas de alegria. Não lágrimas de dores, porque as dores já foram traspassadas pelo Senhor lá na cruz. Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por isso é que esse hino sempre eu canto, mesmo desentoado, e pedindo permissão aos ouvidos de vocês para que suportem essa canção desentoada, mas que a letra fala muito. Quando a última estrofe diz: enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo o meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, e então para sempre irei gozar. Aleluia. Jesus disse que vem buscar a sua igreja. E eu creio nisso. Nós cremos nisso. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro, irmãos, de Êxodo. Vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 7. Êxodo capítulo 6 e versículo 7. Amém? Eu vou esperar que você encontre, que você coloque também o irmão está perto de você, se tiver uma Bíblia, você vai ler junto com ele. 6 e 7. Glória a Deus.
Olha, eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos tomarei por meu povo. Amém? Frise aí essa palavra. E eu vos tomarei, isso, Senhor. E eu vos tomarei por meu povo. Agora nós vamos também, ainda na Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Agora nós estamos nos transferindo para o Novo Testamento, ou seja, o Novo Concerto. Capítulo 2 da carta de São Pedro, na sua primeira carta, versículo 9. 1 Pedro fica antes das 3 epístolas de João. Voltando à Bíblia de Apocalipse, né? Para trás. Capítulo 2, versos 9, na sua primeira carta, ele escreveu a São Pedro. Medite bem nesses textos bíblicos, nessas porções. Todos se encontraram? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A carta de Pedro fica lá no livro, depois, antes de João, voltando do Apocalipse. Amém? Glória a Deus. Tiago. Vem Pedro. São Tiago, depois vem Pedro. Capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Mais uma vez, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós em outro tempo não erais povo. Olha, nós não éramos povo de Deus, éramos povo do mundo. Mas agora sois povo de quem? O que está escrito na sua Bíblia aí? Povo de Deus. Que não tínhamos alcançado misericórdia, não tínhamos ainda alcançado misericórdia, Jesus não tinha vindo. Mas agora alcançaste o quê? Misericórdia. Que Jesus veio. Observe agora, irmãos, esses dois textos, um lá no livro de Êxodo e o outro na carta de São Pedro. São dois períodos diferentes, são duas épocas diferentes. A época da lei de Moisés, no tempo em que Deus chamou o povo de Israel, lembra? Que tirou eles do Egito, disse a Moisés: Moisés, eu quero tirar o meu povo do Egito. Era um povo específico, povo escolhido. Mas eu pergunto a vocês: só existia esse povo, só existia esse grupo de gente naquela época? Ou o mundo era habitável? Ou só existia esse povo chamado povo judeu, ou povo de Israel, ou israelita, ou hebreus? Qualquer desses nomes são relacionados a esse povo. Pergunto a vocês: ou existiam outras nações? Obviamente que existia, porque Deus tirou eles exatamente do Egito, onde era uma nação pagã. Deus tirou eles de lá, eles estavam escravos há 400 anos. Desde José, quando foi para lá e levou sua família em diante, daí por diante foram nascendo mais gerações. Esse povo ficou escravizado esses 400 anos. Mas Deus disse a Moisés: Moisés, eu vou tirar meu povo de lá. Observe então, meus irmãos, o que eu quero frisar. Era um povo específico, chamado povo de Deus. Esse povo foi prometido, foi iniciado em Abraão, capítulo 12 de Gênesis, na chamada de Deus a Abraão. Ou seja, depois que Deus acabou o dilúvio, o mundo com dilúvio, com água, e se encontra restos fósseis de peixes nas rochas, por aí afora, porque o mundo foi
exatamente destruído com água. Isso é provado cientificamente, né? Através dos encontros fósseis, dos fósseis antigos, arqueologia prova isso, ciência prova isso. O mundo foi exatamente coberto com água. Foi muito bem. Depois disso, a família de Noé, as 8 pessoas que vieram da arca, lá em diante começaram a ter uma geração. E agora, devido a essa semente do pecado, está ainda na arca, porque não tinha sido totalmente acabada. Deus não acabou com todo mundo por causa do pecado. Os irmãos sabem disso. Acabou uma geração quase que toda, porque ainda ficou 8 pessoas na arca. Depois esse povo não sabe, desceram da arca, ainda a semente estava no coração deles, porque não adianta você se enclausurar, lá vai estar o pecado está dentro do homem. Entrou dentro dele lá no jardim do Éden. Mas o que eu quero frisar para vocês, o que eu quero que vocês entendam nessa noite é que nós somos um povo de Deus. Esse povo foi chamado, escolhido para ser povo do Senhor naquela época. Daí então, apenas para fechar aqui o pensamento, o raciocínio, o povo, né, começou agora criou uma única religião e fizeram uma torre chamada Torre de Babel para adorar aos deuses, não ao nosso Deus, não ao Deus de Noé, mas ao Deus, meus irmãos, os deuses pagãos. Fizeram uma torre e disse: vamos agora adorar a esses deuses. Vamos aqui, né, estou parafraseando, não está escrito na Bíblia, estou parafraseando. E disseram: vamos fazer uma torre para chegar no céu. Juntou todo mundo, todo mundo falava a mesma língua, e fizeram essa torre e queria chegar no céu. Deus confunde, você sabe da história, vocês leem a Bíblia, confunde a língua desse povo, cada um fala uma língua diferente, e criou-se uma confusão. Enfim, acabou-se então a história de querer fazer uma torre. Deus mais uma vez trazendo juízo a esse povo. Desse povo, desses que descenderam aí do filho de Noé, passa a ter a geração através de Tera, que é pai de Abraão. Enfim, tem esse chamado lá em Ur dos Caldeus por Deus, porque Deus chama Abraão, e dali nasce a nação que Deus queria para morar no céu. É de lá que nasce a nação. Deus quer um povo da terra para morar no céu. O meu plano continua. O diabo não teve jamais, meus irmãos, o privilégio de dizer: olha, toda a raça vai ser minha. Não. Eu disse: vai ser aqueles que quiserem ser, mas aqueles que não quiserem ser, vai ser meu povo. Porque é minha criação, é minha criatura, foi eu os que criei, fui eu que coloquei neles um espírito, coloquei neles uma alma, passaram a ser alma vivente, tiveram sentimentos, pensamentos, raciocinaram. Eles são Deus criados por mim. Então você não tem jamais o privilégio nem o poder de escravizar a todos eles. Deles eu vou fazer para mim um povo para me adorar, me glorificar, me exaltar, e vou levá-lo para o céu. E Deus fez. Começou então a chamar Abraão, de Abraão começou a formar a família, confirmou com Isaac e depois com Jacó, neto de Abraão. Enfim, o povo desobedece a Deus e vai para onde? Lá para o Egito, ser escravo 400 anos. Mas Deus com misericórdia, porque tinha um plano e continuou com ele, não abre mão do plano. Deus não abre mão do plano. Eu digo para o diabo: Deus não abre o plano de mim. Se eu sou o plano de Deus, Deus não vai abrir mão de mim. E o que aconteceu? O Senhor vai e chama agora Moisés. Prepara Moisés, mas não preparou com uma eloquência nem um conhecimento das leis e da ciência egípcia, não. Prepara no deserto. 40 anos ele passou no deserto preparado para poder buscar o povo do Senhor, porque o Senhor não queria que Moisés tirasse o povo de lá por um conhecimento científico que ele tinha. E nós sabemos que Moisés foi criado nas leis egípcias e era um grande homem, até cientista, vamos dizer assim, porque ele conhecia muitas leis egípcias e da ciência na época. Está escrito na Bíblia, Reinhard fala isso. Mas Deus não queria que Moisés tirasse o povo dele pela eloquência dele, não, nem pelo conhecimento científico, não. Deus queria que fosse pela mão dele.
como Moisés era servo do Senhor e obedecia a Deus, era justo, Deus então abençoou a Moisés, agora chegou a hora. Se preparou 40 anos no deserto, com seu sogro, ali, naquela região. Deus preparou e levou ele e disse: agora você está preparado por mim, para tirar o meu povo lá do Egito. E os irmãos falam da história, Moisés foi lá e tirou o povo do Egito. Toda essa história eu estou dizendo para vocês, porque já fazem milênios, mas Deus continua com o plano dele, para levar o povo dele para o céu. Durante esse processo, o povo teve escolhas. Atende bem a isso. Você e eu também temos escolha. Como disse, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Ou você serve a Deus, ou você serve a Baal. Você escolhe quem você quer seguir. Isso é o povo de Israel. Olha, há aqui dois caminhos, dois deuses a quem você deve seguir. Se Baal é Deus, seguir. Se o Senhor é Deus, então seguir. Deus nunca determinou e disse: olha, você vai ser meu à força. Não. Deus disse que você vai ser meu por uma livre e espontânea escolha sua. Eu não vou forçar você para que você seja meu como um robô que o homem faz, programa e ele serve ao seu Criador. Não, Deus não queria fazer isso, nunca fez. Ele escolheu você e a mim no sentido de eleição, não numa predestinação, no sentido, irmãos, exclusivo. Mas ele chamou assim uma eleição da graça. Você é escolhido do Senhor, mas você tem uma escolha, se quer ou não entrar no céu. Deus não vai obrigar nem a ele, nem a você a entrar no céu. É uma escolha sua. Pastor, onde é que está aí? Na Bíblia. A Bíblia diz que o povo de Israel ficou no Egito porque não atendeu a voz do Senhor. Só quem entrou na terra de Canaã foi o povo de Josué. Porque até o próprio Moisés, incentivado pelo povo, pressionado, pegou contra o Senhor quando falou, quando feriu a rocha, quando deveria ter tocado nela. E você sabe da história que esse povo que eu estou falando aqui, chamado por Abraão, que por todo esse processo, ficou sepultado, morto no deserto, porque não atendeu a voz do Senhor. Há um perigo quando não se atende à voz de Deus. Preste muita atenção, igreja. Há um grande perigo. E na maioria dos casos aqui, foi perigo de morte. E morte não só física, mas também espiritual. A igreja foi chamada para servir ao Senhor. E aí onde vem vai entrar exatamente agora, quando Pedro fala sobre esse povo santo. Sobre esse povo, meus irmãos, aleluia, do capítulo 8, versículo 9. Quando São Pedro fala de um povo exatamente separado para servir ao Senhor. Quero que você medite comigo, ainda nesse raciocínio. Quando a primeira carta de João, no capítulo, me permita de ligar aqui o ventilador que está me perturbando. Abra sua Bíblia na primeira carta de João. O evangelista João escreveu também 3 cartas. Agora, na sua primeira carta, ele fala exatamente sobre o relacionamento entre o crente e o mundo. A primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 15 e 16. Eu vou ler com você. Nós vamos ler juntos para a gente entender o raciocínio aqui da questão de povo de Deus. Vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16, é os últimos livros da Bíblia. O que é que diz aí? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de quem? Hein? Do pastor Martins? Do irmão Júnior? Não, do pai. Que pai? O teu pai que te criou e te gerou fisicamente? Não, o Pai Deus. O amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, tudo que há no mundo, queridos irmãos e ouvintes, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é de Deus, não é do Pai, mas é de quem? Do mundo. Está vendo aí? Por que, pastor? Esse mundo aí, esse mundo é terra? O mundo aqui é a terra? Geografia aí é terra? É não.
é o sistema. Porque nós amamos a terra que o Senhor criou e nem a destruímos porque nós amamos também ela. Mas o sistema, quando a Bíblia está falando de mundo, irmãos, está falando do sistema. Que sistema é esse? Bem, são vários sistemas. O sistema frequentemente se refere ao vasto sistema de vida desta era, fomentado por Satanás, e existe a parte separada de Deus. Consiste não somente nos prazeres, obviamente malignos, morais e pecaminosos do mundo, mas também se refere ao espírito de rebelião que nele age contra Deus e de resistência ou indiferença a Ele e a sua revelação. Glória a Deus. Não está aí. Um exemplo disso é que Satanás usa a profissão médica, por exemplo, para defender e promover a matança de seres humanos nascidos vivos. Por exemplo, nessa questão do mundo, o sistema, está o sistema até da medicina. Se usa a medicina também, sabe para quê? Para matar, ou não? Não, é só para salvar? Não, irmão, matar ferro materno, dependendo para que for usado. É verdade? Se usa também, por exemplo, a agricultura para produzir o quê? Drogas, distúrbios da vida, tais como o álcool, os narcóticos, nem a agricultura, que você come feijão e milho e tantas coisas mais, né? Pois muito bem, a agricultura também é produzida pelo mal, o sistema que domina esse planeta, como disse Jesus lá em João, para fazer o quê? Plantar cocaína, maconha, que inclusive está sendo defendida agora até no Senado e na Câmara dos Deputados. Vai ter uma lei lá para ser aprovada para defender a maconha. Inclusive o Supremo Tribunal agora, né, foi de acordo com as manifestações em favor da maconha. Pronto, quem quiser fazer manifestação em favor da maconha pode ir para lá. Qual é? A maconha é boa. Quem faz isso? O sistema governamental. É Jesus que domina o sistema do mundo? Hein, queridos? É Jesus que domina o sistema? É Jesus que está dominando aqui as leis do Supremo Tribunal Federal? Não, é o diabo que tem poder para dominar até os governantes, porque diz a Bíblia que os governos estão dominados, na maioria deles, por Satanás. Pois está aí, o sistema mundo é isso também. A agricultura feita para o mal, muitas vezes usada para o mal pelo diabo, também pelo bem. O Supremo muitas vezes faz coisa boa, mas também o diabo usa, está fazendo coisas do mal. E não vai demorar muito tempo, porque a maconha vai ser liberada para ser usada, inclusive até como é que se diz? Um ex-presidente da República defende exatamente a legalização da maconha. Aí, Fernando Henrique Cardoso, na televisão, e outros juristas, outros deputados, enfim, sistema, irmãos, observe o diabo dominando o mundo. Jesus disse isso: o mundo jaz no maligno. Aí, vamos ver mais. Vamos ver aqui, por exemplo, a educação para promover a filosofia ímpia, humanista e os meios de comunicação em massa para destruir os padrões divinos de conduta. Usa-se até a educação para promover a filosofia ímpia e humanista. Ou seja, o homem, o egocentrismo, o ego, alimentar o ego do homem, o eu. Deus fica de lado, mas o homem é exaltado. Essa é a intenção, exatamente quando é usada dentro do sistema que o diabo usa também, meus irmãos. Vocês sabem disso? Está na Bíblia, está acontecendo. Pastor, então dê um exemplo recente, vou dar agora. O kit gay. O kit gay é voltado para quê? Educação, filho. Só foi criado, sabe por quê? Porque o povo de Deus, ou seja, aqueles que são contra e a favor da família, não aceitaram, foram lá e denunciaram. O
kit gay. Era exatamente aquele kit que iria para os colégios, para a educação, para ensinar os seus filhos e os nossos filhos e todos os filhos a ter um comportamento, né, ou mudar o comportamento de homem heterossexual para homossexual. Era a intenção. De quem? De Jesus? Não, do diabo. Está na Bíblia. Eu estou falando alguma coisa fora da Bíblia? Fora do que está acontecendo? Queridos, não. Sabe por quê? Porque Jesus disse isso, vou repetir: o mundo jaz no maligno. Prestem atenção, o diabo está tendo influência em todo o sistema, como sempre teve, agora mais ainda. Onde ele tem poderes para mudar a política, mudar os governos, influenciar a cultura, a pornografia, a impiedade, a maldade, tudo isso é o diabo que faz no sistema chamado mundo. Está vendo aí? Irmãos. Outra coisa, por exemplo, né? A questão da cultura. Satanás sabe muito bem que o homem, ele é um ser cultural, social, cultural. Ele vive no meio de uma sociedade que tem uma cultura. Então o diabo, que é esperto, o que é que ele faz? Ele, epa, vou pegar essa cultura que, né, é voltada para Satanás, para a adoração ao diabo, a ele mesmo. Vou pegar uma brecha aqui, vou colocar ela aqui nessa brecha que está aberta, para que o meu nome seja glorificado, seja louvado, seja exaltado. Aí o que é que o diabo faz? Pega a cultura nordestina, na época da colheita junina, em que é plantado a cultura do feijão e do milho, e cria-se então, através das religiões, exatamente misturado com a cultura e a religião, aí entra exatamente a idolatria. Aí Paulo fala isso na sua carta, que os crentes não podem jamais nem ser conivente, nem participar, nem atuar naquilo que vai contra a palavra, ou quando vai se fazer de você ou de mim alguém, irmãos, que vai desviar o culto ao Senhor para ele, porque essa é a intenção de Satanás, já que ele domina todo o sistema. Como ele domina o sistema cultural? Domina, por exemplo, a mídia, domina, por exemplo, os filmes, né? As pornografias dos filmes, não é verdade? As revistas, tudo que é cultura, já está lá dentro. E a maioria das pessoas, claro, não todos, né, apoia, aplaude e diz: isso é cultura. Qual é a cultura recente, agora, atual, todos os anos? Primeiro vem o carnaval, que o diabo pega, que o Brasil é um país do carnaval, nessa crise. Porque dificilmente você vai encontrar o Brasil, o carnaval, em outros países, porque o carnaval praticamente, irmãos, não que ele nasceu aqui, mas que ele criou pernas, né, se formou mais aqui no Brasil, já que é um país laico, um país em que, né, as pessoas podem fazer o que quiser, né? E aí o que o diabo fez? Carnaval. Carnaval é cultura, pastor. A gente pode participar do que é cultura da carne. E aí a Bíblia diz que a gente deve exatamente, né, não aceitar, não viver as paixões da carne. Aí o que acontece com o crente sem Jesus, ou muitas vezes com Jesus, mais fraco, entra a briga que existe dentro dele, como diz Paulo, a luta interior da carne contra o espírito. O homem interior, o homem espiritual com o homem carnal. Aceitou Jesus, é crente, mas há uma luta, uma briga entre dois seres interiores, é a velha natureza com a nova natureza. A espiritual com a carnal. A carnal diz: olha, eu quero pular carnaval. A espiritual: não, eu sou de Jesus. Mas aí o diabo começa a colocar as coisas. Ele diz: olha, você tem que pular carnaval para a carne, né? Pular carnal, entenda. É um ser humano com duas naturezas. Essas naturezas são pensantes. E o diabo age nela, porque na carne o diabo tem acesso a agir. Na espiritual não tem, porque a espiritual é de Jesus. Só entra o crente espiritual, só entra o Espírito Santo. Mas a carnal diz: eu vou pular carnaval. Mas a espiritual
espírito negativo. Você é crente, você é servo do Senhor, você é servo de Deus. O meu corpo agora faz parte do seu. Você agora é o meu tabernáculo. Ou seja, você agora é o meu templo. Como disse Paulo, vós sois santuário, morada do Espírito Santo. E quem pode morar dentro de você não é o diabo, é Jesus. O diabo não pode morar dentro de nós. Ele vai tentar morar, mas não pode, porque o Espírito está dentro de você, querido. É o Espírito Santo que domina o seu ser, não a carnalidade. Você quer pular na igreja, meu irmão? Você pode pular a noite todinha, não vou ficar nem preocupado, porque é para louvar para o Senhor. Tá, menino de carnaval, faça um negócio, pastor. Vamos buscar um cine evangélico e vamos pular para Jesus. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. E vai, não tem problema não, meu irmão, porque é para Jesus o negócio. Agora para o diabo não. Para o diabo aqui não tem nada. Nem a sua vida pode ter, meu irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo veio para quê? Diga, igreja. Matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para quê? Vida e abundância. Você pode botar um hino aqui acelerado, né? Os jovens, irmãos, gostam de hino acelerado. Eu gosto mais de hino mais parado. Eu sou daquele das antigas. Gosto daquele mais parado, não tem problema, é uma questão de gosto. Né? Eu não estou pecando nem você porque gosta de um hino mais acelerado. Não, mas você pode pular, correr aqui na igreja. Fica aqui, pronto, como o Miriam fez. Desde que seja do Espírito, não vou dizer nada com você. Agora, se for dançar carnaval, aí está errado. Porque aí você vai pular para quem? Não é para Jesus. Porque o carnaval tem carnaval, festa da carne. Você vai alegar a carne. Aí é lá que o diabo vai entrar. Através de quê? Das drogas, do alcoolismo, da prostituição, né? Da impureza sexual e tudo que não presta. Porque vai aproveitar a ocasião da carne do principal. Ó, sensatos Gálatas. Porque agora vocês usam da graça para dar ocasião à carne. Paulo diz isso aos Gálatas. Ó, sensatos Gálatas. Ou seja, em outras palavras, eu não digo a vocês que a carne não presta. Não alimente ela não. Aí vem o vizinho, a vizinha, a outra pessoa lá de fora, o amiguinho, que não tem Jesus, não tem Espírito Santo, na sua vida vai dizer, não, é cultura, o Brasil é cultura, é o misticismo cultural. O Brasil é um país de muitas etnias. Vieram para cá os espanhóis, vieram os holandeses, os portugueses, os japoneses e não sei quem mais. Aí misturou os africanos, misturou tudo, não tem problema, todo mundo é de Jesus. Porque a cultura faz com que a gente seja de Jesus. Negativo. O povo que a gente está vendo na Bíblia foi chamado para ser um povo de Deus, não foi um povo deste mundo, não. O Senhor não disse a Moisés, eu vou querer um povo nesse mundo, nesse sistema. Não. E no final, Moisés, eles vão ser salvos. Negativo. O Senhor disse que o povo que ele chamou é um povo escolhido. Pedro disse na sua carta, vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo santo, separado, irmão. Santo é separado. Para proclamar o Evangelho de Jesus. Sabe o que acontece quando você ou eu, se o pastor Martins aqui no período de carnaval der ocasião à carne, não deixar, né, que a mente de Cristo domine a mente dele, ele vai dançar carnaval, sabe o que vai acontecer no outro dia? O diabo vai dar dizendo, não, pastor, estava dançando carnaval. Porque na igreja dele pode tudo. Negativo aqui não pode essas coisas não, meu irmão. Só pode aqui aqueles que glorificam o nome de Jesus e vive a palavra de Deus na igreja de Cristo, que é universal. O corpo dele é um só, é o corpo de Cristo. A igreja do Senhor, ela não aceita, não permite o mal. Sabe por quê? Porque senão vai fermentar, vai crescer. Aí vai acontecer o quê? Aí vai contaminar. Aí Paulo fez o quê? Tirou aqueles que estavam fermentando e fazendo com que o fermento se tornasse uma nova massa. Aí, voltando aqui ao assunto, entra agora um novo período, que é exatamente o que o diabo quer. Terminou o período de carnaval, é o ano todinho esse negócio. O diabo é esperto, é o ano todinho, você pode observar. Aí vem agora, sabe o quê? A cultura da festa junina. Não tem problema. João está na Bíblia? Tá, inclusive eu li até a carta dele aqui.
está? Está na Bíblia. Mas onde é que está escrito que a Bíblia diz que João Batista fez fogueira para o povo dançar de lado? Me diga na Bíblia, meu irmão. Porque na minha não está. Até na dos católicos também não está, que é a mesma Bíblia. Me diga se na Bíblia está dizendo assim: vamos dançar o anarriei e o alavandu. Porque se tiver, eu quero ver. Entra com todo ano esse negócio. Entra a cultura junina, aí o pastor fica naquele negócio, sabe? Fica naquela preocupação, quase que morre no coração. Porque aí, Senhor, misericórdia, conseguimos dominar o povo, manter o povo unido, né? Homogêneo ali. Vamos para um retiro, Senhor, mas agora o negócio é complicado. Porque até lá em cima da Serra do Cajueiro vai ter também a tal da fogueira junina. Aí o pastor não tem mais como nem para o Cajueiro, nem para a terra de Santana, nem para a terra de Domingo, não sei aonde, nem em qualquer canto que ele chegar no Nordeste, tem a famosa chamada festa junina. Porque o problema não está nos cereais, o problema não está na cultura do nordestino e dos agricultores que plantam milho, feijão, e inclusive a Bíblia mostra a festa que era feita, mas era para agradecer ao Senhor. A Bíblia diz que a festa dos cereais, meus irmãos, uma vez por ano, o povo se reunia de Israel, o povo de Deus se reunia. Depois que plantava, na colheita, a primeira coisa era dar ao Senhor o dízimo de tudo que plantou, as primícias, ofereciam ao Senhor, e iam adorar, glorificar, exaltar o nome do Senhor, mas não iam dançar nem quadrilha, nem boi de reis, porque agora lá em outro estado não é a quadrilha não, é o boi de reis, porque lá é outra cultura, é lá na região norte. Faz um boi de reis e começa a dançar boi de reis. Eu acredito que os pastores de lá ficam nessa mesma assim, apreensão que eu. Meu Jesus, o que é que eu vou fazer? Os pastores lá do norte, da Amazônia, né, daquela região ali, norte do país, ficam preocupados. Mas Senhor, e agora? O carnaval eu consegui manter o povo porque eu levei eles lá para cima, né, para um retiro. E agora, Senhor? O boi de reis está envolvido em toda a cultura da região norte. E aí os pastores, muitos até morrem do coração, porque começa, né, a pedir misericórdia, como Moisés pediu a Deus. Quando Deus disse: Moisés, o negócio é o seguinte, está escrito na Bíblia. Moisés disse: olha, pai, esse povo aí, coração duro, é um negócio assim, não vão entrar na terra não. E tem uma coisa, eu não vou mais com eles não, está escrito na Bíblia. O Senhor disse: Moisés, eu não vou com eles mais não. Esse povo fica me desobedecendo direto, coração duro, me aceita, mas depois volta para o mundo de novo. Aí Moisés disse: Moisés era o pastor, tinha coração de Jesus, não aquele coração, né? Aquele coração espiritual. E aí tinha a pena do povo, porque sem Jesus a pessoa morre, sem Deus a pessoa morre. Aí Moisés, sabendo que, Senhor, misericórdia, se o Senhor não for com esse povo, ele vai morrer. A mesma coisa hoje. A gente diz: Senhor, tem misericórdia, porque, Senhor, o pecado leva à morte. O pecado não leva à vida, leva à morte. E aí você fica orando, pedindo a Deus misericórdia. Senhor, tem misericórdia, Senhor, guarda o irmão, guarda a irmã, guarda fulano, guarda ciclano, Senhor, porque o pecado leva à morte. Aí você fica, né, aqueles que amam as pessoas, né, não só o pastor, fica naquela preocupação, meu irmão. E aí, Moisés também ficou. E disse: Senhor, o negócio é o seguinte, se o Senhor não... Aí o Senhor disse: Moisés, já que você está intercedendo pelo povo, orando por esse povo, eu vou deixar um anjo para ir com eles. Eu vou deixar, eu não vou não. Eu disse: eu não vou não, agora o anjo vai. Eu vou deixar um anjo, misericórdia, um anjo, né? Vai com eles, misericórdia de Deus. Aí Moisés disse: o seguinte, se o Senhor não for, o anjo eu não quero não. Ou o Senhor vai com a gente, ou eu vou com esse povo. Era o amor de Moisés pelas almas que estavam para morrer sem Jesus. Porque Deus, meus irmãos, tinha que zelar pela sua palavra. E quando a Bíblia diz que Deus diz que o pecado mata, ele mata mesmo, meu irmão. Ele leva a morte, tanto física como espiritual. Não
Não pense que Deus brinca de ser crente, não. De ser Deus, não. Nem Deus brinca de igrejinha, não. O Deus do céu, Ele não brinca de ser Deus. Nem brinca, meus irmãos, né, de céu e inferno, não. Existem as duas coisas. Está na Bíblia e temos que crer nisso. E Jesus falou muito sobre isso. E disse, mas tenham cuidado sobre o final. Mas aí a gente fica nesse negócio, nesse porta-bamba, né? Nessa linha. Não é porque a escola, né, do meu filho, da minha filha, não sei o quê, eu tenho misericórdia das professoras daqui. Porque infelizmente muitas trabalham, né, tem seus empregos e fica nessa situação, o espírito dessas irmãs, desse irmão. Senhor, o que vai ser de mim, porque a opressão é grande do sistema. Aí dá graças a Deus quando o Senhor bota a mão e não permite que aconteça. Agora os alunos não. Os alunos não são obrigados a servir a carne, não, queridos. Preste atenção. Quem está lhe aconselhando, se você aqui na igreja tem alguém lhe aconselhando para viver assim, saia enquanto é tempo. Ouça os conselhos dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios que são crentes, do seu pastor, dos irmãos que ele amam. Porque o mundo veio, o mundo e o sistema está aí para destruir o povo de Deus. Mas se você é povo do Senhor, você não vai querer não. Você vai dar um não para o diabo, dizer que eu não vou. Em nome de Jesus, eu não vou. Porque aquele que está em mim, diabo, é muito maior do que o que está no mundo. O Espírito do Senhor que está na sua vida, meu irmão, minha irmã, é maior do que o Espírito que está no mundo. O Espírito de Deus é mais poderoso do que o Espírito do diabo. Mas você precisa ter força e coragem. Você precisa alimentar o seu lado bom. Alguém, certo amigo, chegou para o outro e disse: colega, amigo, dentro de mim existem dois cães, dois cachorros, dois cães. É um bom e um ruim. Eles estão em conflitos. Aí o outro amigo disse: quem é que está vencendo? Quem é que vence? Ele disse: aquele que eu alimento melhor. Então, se Paulo diz que existe realmente esse conflito, que existe mesmo, é o conflito da carne contra o Espírito, como se o Espírito fosse o lado bom e a carne o lado mal, que na verdade é nesse sentido. Então você não alimenta a carne, é o que Paulo diz, alimenta o seu Espírito. Porque se você alimentar a carne, na carne você vai colher o quê? Corrupção, dano, sofrimento. Mas se você alimentar o seu Espírito, você vai colher paz, alegria, gozo e vida eterna. Está aí o segredo. Ou você alimenta o seu lado bom, ou você alimenta aquele que está lutando contra você, que é o seu lado ruim. E só vai prevalecer, meu irmão, aquele que você alimentar melhor. Se você é uma pessoa que busca o Senhor, que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, que ora, aquele lado ruim que tendencia a carne, o Senhor vai trabalhar desse lado e vai dar força a você para você sair desse negócio. Muitos, meus irmãos, segundo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 em diante, a gente lê isso aqui constantemente, uma vez por mês na Santa Ceia. Paulo diz: olha, por causa disso, Coríntios, há entre vós muitos fracos e doentes, e até muitos que já morreram. Paulo diz isso. Ou seja, muitos que já pegaram doença, muitos que ficaram fracos na caminhada, caíram, foram com um monte de vezes, e outros que até morreram porque eles desobedeceram ao Senhor e não estavam se alimentando do Senhor, se alimentavam das coisas que alimentavam a carne. E quando a gente se alimenta das coisas que alimentam a carne, irmãos, nós estamos totalmente vulneráveis à ação do mal agindo na carne. Porque o que é carnal, disse Jesus a Nicodemos, o que é carne procura as coisas na carne. Mas o que é espiritual, Nicodemos, procura as coisas do Espírito. Ser crente em Jesus tem que procurar as coisas do Espírito, irmãos. A gente é povo de Deus. A promessa da vida eterna está garantida, mas é preciso chegar no final com a vitória. Qual é a vitória? A obediência da sua fé.
Em Tiago capítulo 2, versículo 17, já São Tiago fala exatamente de duas coisas importantes. Já que muitas vezes as pessoas têm colocado que a fé, né, é a mais importante de tudo. De fato é. Mas tem uma coisa importante nisso que a gente deve aprender agora. Tiago capítulo 2, versículo 17. 2,17 de Tiago. Pode abrir aí sua Bíblia para você ler. Para você ver que eu não estou aqui criando nada. Amado irmão. 2,17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, a fé só é confirmada de quem crê no Senhor se tiver obras, porque as obras evidenciam a fé. Eu não tenho que dizer que sou crente se eu não vivo as obras do Senhor. Eu não tenho que dizer que eu dou um testemunho de crente se eu aceitei Jesus, mas vivo uma vida totalmente diferente do que diz a Bíblia, do que ensina Jesus, do que viveu Jesus, do que ensina as Escrituras, do que devemos viver a vida moral, ética, espiritual do Senhor. Irmãos, temos que ter cuidado, porque assim como o Senhor deixou uma geração, lá sepultado no deserto, e apenas Josué e Caleb entram na terra da promessa com seus filhos, ele também não está, digamos assim, ele está também dizendo para a igreja que só entra no céu quem é salvo mesmo. E esse negócio de ser salvo, irmãos, sem obras, não é verdade não. Por quê? Porque a Bíblia diz que a salvação pela fé é do quem genuíno, ou seja, que nasceu de novo. E já disse isso a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Por quê, pastor? Porque Nicodemos era religioso. Ele nem era idólatra, ele nem era carnavalesco, sanjuense, sei lá como é que é o nome, não era não. Ele era religioso. E o Senhor disse: olha, pela sua religião, você não entra no céu, não. Agora nasça de novo, você entra no céu. O segredo é entrar no céu. Não é ter 20 ou 30 anos de crente, não. O segredo é entrar no céu é ser nascido da água e do Espírito, como diz Jesus. É ser um crente nascido da água e do Espírito. Louvado seja Deus. Você quer um bom exemplo de crente? Está aqui o irmão João e outros irmãos da igreja. Siga. Se não quiser seguir o exemplo do pastor, siga o irmão João, o servo do Senhor, um ancião da igreja, o mais antigo da igreja, mais um ancião e tem vida. Sabe por quê, filho e filha? Porque o jogo da alma pela morte é um perigo muito grande. Sabe por quê? Porque vida eterna é só uma vez, é eterna. Vida de crente é passageira, fisicamente, mas espiritualmente é para sempre. Agora, eu e você jogarmos com a nossa alma é um grande perigo. Se joga na loteria, se joga nas coisas, não sei aonde, tudo bem, você perdeu, não ganhou nada, não perdeu alguns reais. Mas quando tu joga com a tua alma, ou eu, ou nós, ou qualquer pessoa, o risco é vida eterna sem Jesus. Então, do que valeu eu viver 30 anos como crente, ou 2, ou 3, ou 10, ou 20, se não entrar no céu? Tu perdeu foi teu tempo, irmão. E eu também. Perdemos foi o nosso tempo. Era melhor que estivesse lá no mundo, como diz a Bíblia, gozando das coisas materiais. Porque já que não foi salvo, perdeu um tempo aí nas cervejadas da vida, nas carnavalescas da vida, nas fogueiras da vida. Entendeu? Deveria ter gozado esse tempo aí. É o que diz a Bíblia, meu irmão. A Bíblia diz: se você ou eu esperarmos Jesus só nesse planeta, somos os mais miseráveis de todos os homens. Presta atenção nisso. Se você ou eu, mais uma vez, a Bíblia diz, está escrito na tua Bíblia e na minha, se você ou eu confiar, acreditar em Jesus só nessa vida aqui, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós esperamos Jesus na vida eterna, porque isso aqui é efêmero e passageiro, tudo passa, mas a vida eterna é para sempre. Por isso, meus irmãos, é que trocamos este planeta, este sistema de mundo aí falido, para viver ao lado de Jesus, mesmo sofrendo,
mesmo passando por lutas, por sofrimento, mas vale a pena, porque no final, diz a Bíblia, a coroa da vitória está sobre a sua cabeça. Então, abramos os nossos olhos, porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba, nem se brinca. Não se brinca de ser pastor, porque aqueles que se brincam por aí, tem muita gente brincando de ser pastor, que nem está alimentando o povo na verdade, está levando a coisas superficial, não estão dizendo para o povo que existe um inferno, está dizendo que existe só bênçãos materiais, está entendendo? E que não está dizendo para o povo que existe um risco muito grande se morrer sem Jesus. É o que está dizendo por aí agora. E muita gente está gostando mais disso, sabe por quê? Porque agrada a matéria. Quem é que não gosta de promessa de coisa boa? Ah, vem aceitar Jesus que a casa vai ser muito grande, o emprego vai ser maior ainda. Tu vai ganhar um emprego lá em Brasília, no concurso federal. Quem que não gosta desse negócio? Todo mundo vai. Mas quando diz assim, ó, do que aceita Jesus, ele disse: quem quiser vir a mim, renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo. Tome o quê? Toma a tua casa, toma os teus bens e siga. Não, toma a tua cruz. Querido, aprenda isso. Evangelho é cruz, é sofrimento. Evangelho é sofrimento, é cruz. Você foi ser crente? Muito bem, então na guerra espiritual. Foi ser crente? Vai encontrar batalha. Mas se ficar firme, aí tem a vitória. Agora se não ficar firme, aí meu irmão, aí é só com você e Deus. Se quiser arriscar a sua vida lá no mundo, é problema seu. Se quiser viver eternamente com Jesus, é problema da Bíblia e nosso, ensinar a palavra do Senhor. Mas aí você tem livre-arbítrio. Você é como Adão e Eva. Adão e Eva escolheu o quê? A vida da carne, o pecado, desobediência. Mas os filhos de Abraão, velho Abraão, como Abraão teve, escolhem a promessa da terra eterna, a Jerusalém eterna e celestial. E essa eu não abro mão dela. Se muitos quiserem abrir, é problema de que muitos, mas você não abre a mão não. Sabe por quê? Porque o melhor está por vir. E o melhor não é o planetinha Terra não. Sabe qual é o melhor? É a vida eterna em Jesus. Porque a fogueira vai passar de João, de Pedro, de Maria, quem? Está entendendo? Vai passar. O boi de reis vai passar. O carnaval vai passar, está por aí. Mas Jesus não. E a sua palavra não. Ele disse que ia levar você para o céu. Agora ele disse: só tem uma coisa, você escolhe. Se quer me seguir ou se você quer as coisas da vida. Então está dado o recado de Jesus. Fecha a Bíblia e vamos terminar o culto. Amém? Porque o recado está dado.